Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Então, hoje nós estamos com um convidado especial, o grupo EducaVix. Sim, eles vão falar sobre perfis comportamentais. Então, aí para vocês que têm muito interesse nessa área, estejam aí atentos às nossas dicas, tá bom? Espero que as dúvidas de vocês quanto a esse tipo de assunto venham ser sanadas hoje, tá bom? Esperar alguns minutinhos para que ele possa fazer o contato com a gente e entrar aqui no nosso story, né? Na live online, certo? Deixa eu chamar ele. Ei, Rafaela, tudo bem? Então, boa noite, pessoal. Vamos aí convidar a nossa parceira para estar falando sobre um tema muito interessante, perfis comportamentais. Sabe aquela entrevista que você foi participar, aquele processo seletivo, que você fez algum teste, né? E aí você pensou, o que será que esse pessoal aqui não avaliar? Qual foi o resultado? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Luiz, boa noite, Luiz. Ele deu um oi aqui ao pessoal que está chegando, assinando. Deixa eu fazer o convite aqui para nossa convidada. Só um minuto, pessoal. Grupo EducaVix. Certo? Olha aí, Grupo EducaVix. Vamos então fazer o nosso convite aqui. Só um minuto. Boa noite, pessoal. Nosso convidado aí vai entrar em cena. Só um minuto. Ei! Tudo bem? Tudo, tô te ouvindo muito bem, mas aí está. Eu também estou te ouvindo um pouco, tá falhando um pouquinho, mas eu acho que daqui a pouco a gente equaliza. Sim. Então, fiz a divulgação nos nossos grupos de WhatsApp. São muitas as questões assim que norteiam dentro de um processo seletivo. Até então, sobre os testes, eu não tinha falado nada ainda, né? O Ítalo, inclusive, foi o aluno que nos indicou falar sobre, acabou de chegar o Ítalo. Ele pediu a princípio para falar sobre DISC, né? Ele englobou os assuntos dos perfis comportamentais e a gente aqui, o Kleber faz parte do grupo EducaVix, para falar um pouquinho sobre isso. Ele vai contar um pouquinho da história dele, com a experiência dele nesse tipo de ramo e tirar a dúvida de vocês. Então, assim, quem tiver dúvida, vai colocando aí no chat que a gente vai interagindo com ele. Dúvidas podem perguntar. Você organiza essa parte das dúvidas aí, me passa? Sim, o pessoal que for falando, eu vou falando, tá bom? Maravilha. Então tá, vamos lá? Vamos! Bem, gente, obrigado por estar presente, né? Obrigado por comparecer aqui a esse momento. E obrigado pelo convite, Sebrae. É sempre um prazer falar, né, para o público que é o que a gente trabalha aqui. Falar um pouquinho da minha história. Eu sou brasiliense, não sou capixaba, mas já vivo aqui há mais de 30 anos, então tenho uma alma capixaba aí. E Top! hoje eu estou à frente da parte comercial da nossa empresa, que é o Grupo EducaVix, que tem uma vertente muito forte ligada ao estágio. E fazemos seleção também de profissionais, né? Então a gente tem tanto recrutamento e seleção de profissionais quanto de estagiário. Empreendo já há mais de 20 anos, né? Sou um amante dessa disciplina empreendedorismo e empreender é lidar com pessoas o tempo inteiro, tanto na parte comercial quanto na gestão interna da empresa. A gente lida com pessoas o tempo inteiro, negocia, né? Aprende, ensina, né? E lidar com Tem comentário pessoas... aqui, olha.
Tem um comentário Ah, da Érica falando que o atendimento, aliás, do Eric, perdão. O atendimento do EducaVix é ótimo. Então, assim, um elogio para ó, vocês ó. aí. É muito bom. Eu acho que isso é reflexo, né, do que a gente tem como missão de entregar um tipo de relacionamento diferenciado para o mercado e não aquela coisa fria do recrutador, né? Então, todo mundo que me manda mensagem ou para qualquer um do nosso time, é uma obrigação nossa responder. Eu acho que é parte desse princípio do relacionamento humano, é isso, né? E é um dos nossos linhas de trabalho de tornar esse processo de recrutamento e seleção menos frio e mais um fluxo mais contínuo e mais um pouco mais amoroso, né? Porque procurar emprego ou estágio está muito ligado a realizar sonhos. Existe toda uma questão de uma carga emocional muito forte quando se lida com essa procura por essa busca, e a gente sabe que ela é dura, não é fácil. A gente sabe que existe um monte de pedrinha no caminho para conseguir alcançar os objetivos, seja no estágio ou no emprego. Então, tornar essa busca um pouco mais humana, eu acho que é o mínimo que as agências deveriam fazer. E quando nós entramos no mercado, nós nos propusemos, até porque o perfil meu, eu gosto muito do relacional, eu sou relacional, eu adoro esse tipo de perfil. A gente já começou a falar de perfil comportamental, né? Eu sou dessa forma, então não adianta eu tentar mostrar para o mercado um outro tipo de Kleber, porque não vai funcionar, eu não vou estar feliz, eu não vou estar aqui vibrante falando sobre o tema se eu tiver numa posição ou numa atuação diferente daqui, o meu perfil comportamental está mais predisposto àquilo, né? Então, eu tô à frente da parte comercial justamente porque a parte de operação e a parte financeira administrativa não são minhas pegadas. Eu não sei lidar com dinheiro, eu não sei aquele monte de planilha Excel, eu entendo, eu analiso, mas não é minha praia. Minha praia é falar com as pessoas, tomar café, conversar, entender as histórias e por aí vai. Então, você entender o seu perfil comportamental é o primeiro passo para você talvez buscar um caminho de felicidade, de realização dentro do que você planeja para sua carreira, né? E aí então é isso. Nossa empresa ela trabalha com essa parte de recrutamento e seleção de estagiários e de profissionais, e a gente tem essa pegada mais humana, vamos dizer assim, né? Então, qualquer um que quiser falar com a gente, meu telefone está à disposição, é 24/7, responda a hora que der e vamos em frente, tá bom? Muito Eu vi bom você saber de falando no vocês. início, que bom, bom. Eu vi você falando a respeito do DISC, né? E o DISC ele é uma das ferramentas que estão disponíveis no mercado para poder fazer um teste de perfil comportamental. É uma excelente ferramenta. Nós já usamos ela em muitos momentos, nos ajudou muito para poder a gente conseguir definir alguns parâmetros, né? Eu vou falar um pouco além do DISC, outros parâmetros que são interessantes de serem analisados e alguns tipos de ferramenta, sem me aprofundar muito. Eu vou falar os tipos de ferramentas mais usuais no mercado e para que ela serve, qual que é o objetivo dela, quando que deve ser usado, quando não deve, para poder clarear um pouco a cabeça das pessoas, né? Em outras oportunidades, eu venho falando muito sobre planejamento de carreira, que é um dos materiais que eu entrego para nosso público, é sobre planejamento de carreira. E o planejamento de carreira, ele passa muito por você se entender primeiro. Sem que você e a gente faz essa sugestão para as pessoas que estão iniciando suas carreiras para poder fazer um teste de perfil comportamental, para você entender como é que você funciona, como é que é o mecanismo da sua mente. O que te faz reagir positivamente, reagir negativamente, o que te faz amar ou odiar algum tipo de situação. Isso tudo está aqui dentro. E se as pessoas não conseguem se entender primeiro, ela pode, no jargão popular, bater cabeça durante muitos anos numa profissão errada. Você vê vários exemplos de pessoas que chegaram ao sexto período de direito e saíram, foram fazer psicologia.
Há outras pessoas que foram até o 6º período de engenharia, saíram, foram fazer agronomia. O tipo de perfil deles. E aí você trilha um caminho, gasta investimento financeiro, gasta tempo, gasta muita energia para chegar lá na frente e falar assim, opa, não era o que eu queria e agora eu preciso de pivotar. Eu preciso de mudar de carreira, mudar de empresa, mudar de vida, mudar de estado, às vezes até de casamento, né? Então, se entender bem é importante, porque O autoconhecimento é necessário. o autoconhecimento é extremamente necessário, porque principalmente te poupa uma série de fatores, né? Então, é importante que você no início da carreira você faça essa análise. E o bacana é que o teste comportamental ele virou algo mais de prateleira, porque antes era assim, eu vou ter que contratar um psicólogo, vou ter que contratar uma consultoria especializada para conseguir definir esses parâmetros. E hoje você consegue, com ferramentas digitais, alcançar o mesmo nível, talvez não o mesmo nível de uma devolutiva com um psicólogo, que é um profissional extremamente preparado para poder te dar uma devolutiva de forma profunda. Né? Agora, você consegue, através de várias ferramentas digitais hoje, inclusive o DISC, você está amplamente disponível na internet, você consegue fazer o DISC e te dá o resultado, mas é o resultado básico, padrão, não é o resultado com a devolutiva. Então, existem vários testes hoje, e você fazer isso no início da carreira é muito bom, é muito saudável, é ecológico com você mesmo, fazer isso daí, porque te poupa, como eu falei, tempo, dinheiro, energia, né, para poder fazer isso daí. Então, já falei... As frustrações também, né? Como? Elimina as frustrações das pessoas, assim, entrarem no serviço, ver que não é aquilo, se decepcionar com a faculdade, né? Eu acho que também está ligado ao lado emocional também. Exatamente. E economizar a frustração é o caminho contrário da depressão. É o caminho contrário. Justamente. Então é importante a gente entender esse contexto todo, porque te economiza bastante coisa. E aí, eu estou falando do lado da pessoa enquanto se conhecer, e o lado da empresa. Como é que funciona isso? A empresa abre uma vaga, publica no mercado, divulga no mercado, começa a atrair interessados naquela vaga ali, mas aquela empresa, aquele gestor ou aquele profissional da área de recursos humanos, ele nunca viu ninguém que vai ali. A não ser que seja por uma indicação, que é uma prática comum no mercado brasileiro, são pessoas desconhecidas. Você não sabe os antecedentes dela. Né? E aí, como é que esse profissional que está fazendo a avaliação, triagem dos currículos, como é que ele consegue ter um grau de assertividade suficiente para que ele consiga atender os objetivos da empresa, né? Consiga captar um candidato que esteja aderente às variáveis da empresa, fit cultural, enfim, objetivo, né, missão da empresa, como é que ele consegue atrair esse profissional correto? Se não pelo teste de perfil comportamental. Então, ele é de extrema importância para que as empresas elas consigam otimizar os seus processos, porque a velha prática, né? Ou a pessoa a pessoa tem uma oficina lá e ela abre uma vaga de mecânica e ela comenta com os amigos, né, na lotérica e eu tenho um sobrinho meu que é um excelente profissional e ele vai conseguir te ajudar lá numa boa. E aí o sobrinho vem, ele contrata ele de olhos fechados e não dá certo. 3 meses depois ele se indispôs com um amigo porque teve que demitir o rapaz. Então, isso acontece de forma endêmica no Brasil. É cultural para o brasileiro partir pela indicação. Mas isso é um processo antigo, eu diria até antiquado, porque existem técnicas mais modernas, mais avançadas de garantir que você consiga um profissional aderente à cultura, à política da empresa
e um dos itens desse processo, dessa trilha de recrutamento e seleção, é o teste de perfil comportamental. Então, a importância do autoconhecimento, como você mesma disse, te poupa uma série de questões, e por lado da empresa, ela traz economia, porque faz um processo mais rápido, ela evita ou reduz a possibilidade do turnover, né, que a gente chama, que é a rotatividade de pessoal. Quanto é uma métrica de mercado, é uma métrica corporativa, quanto menor o turnover, melhor aquela empresa está posicionada no mercado, porque ela tem menos custo de demissão, de recrutamento. Porque muita pouca gente sabe que existe um custo alto no recrutamento e na seleção. São horas e horas dos profissionais envolvidos ali, é o gerente, é o profissional de RH, é o assistente administrativo, é o financeiro, todo mundo se envolve naquele processo ali, é a empresa como um todo, e ela sofre impacto, então existe um custo envolvido nesse processo. Quanto menos custo você tiver e for mais rápido, mais assertivo, bom para todo mundo. Bom para o candidato que não se frustra, bom para o profissional que recrutou porque fica feliz que atingiu os objetivos, e bom para o gestor da empresa que consegue fazer com que os seus recursos sejam maximizados e usados para outros fins que não somente dessa loucura do turnover ali. Né? Então, quando eu pego uma empresa em consultorias que a gente faz, que a empresa ela tem um certo nível de turnover, existem níveis aceitáveis do mercado, você fala, opa, tem um problema aqui, a gente precisa resolver isso, porque você está gastando dinheiro demais nisso daí, enquanto você deveria estar cuidando do seu objetivo principal, que é vender seu produto, serviço, enfim. Né? Então, é importante que estou contextualizando esse lance do perfil comportamental e a importância dele, né? O objetivo dele, tanto para o candidato quanto para as empresas. Vamos agora falar um pouquinho sobre os tipos de perfil comportamental, de teste de perfil comportamental que existem. Não queria interromper, só alguns comentários que foram falados, que está muito boa a explicação do nosso aluno Ítalo, da Sulaime também parabenizou aqui a nossa discussão, o tema. Legal, obrigado, gente. Então vamos lá. E aí? Quais são os tipos de perfil comportamental, do teste de perfil comportamental que existem? Logo no início da minha fala, eu disse que a gente tem duas formas de aplicar os testes hoje. Você tem tanto a aplicação do teste de forma presencial, através de um psicólogo, que é registrado no Conselho Regional de Psicologia, o CRP, e ele está habilitado a aplicar aquele teste. O teste presencial com devolutivo, somente esse profissional que é o certo, né, o correto de se fazer com esse profissional. Agora, existem as ferramentas digitais que conseguem um grau de aderência, um grau de entrega muito bom, não com a devolutiva, mas com um resultado completo, falando sobre todos os aspectos do seu perfil. Né? Então, você consegue aplicar um teste hoje com questionários individuais, entrevistas em grupo e dinâmicas de grupo. Né? Então, entrevistas pessoais e dinâmicas de grupo. Essas são as formas. Então, o primeiro teste que eu vou falar é sobre o DISC. É o mais conhecido, é o mais aplicado, tem um grau de confiabilidade muito grande pelas empresas, e porque ele é simples e rápido de ser aplicado. Então, só fazendo uma revisão conceitual, o que significa o DISC? Ele é uma diminuição das palavras, né? É o início das palavras em português, que quer dizer dominância, influência, que o S, a gente em português fala estabilidade, né? Mas tem a palavra em inglês, e o último Czinho é conformidade. Então, dominância, influência, estabilidade e conformidade. E esses quatro aspectos estão divididos em quadrantes. Né? E eu vou falar um pouquinho sobre eles. Então, o DISC, ele é o mais antigo, é um dos mais antigos, né? Ele foi elaborado em 1920 por um PhD em psicologia de Harvard. Então, não é um teste qualquer, né? Foi um professor de Harvard que desenvolveu essa metodologia chamada William Marston.
e ele conseguiu entregar para o mercado uma ferramenta extremamente eficaz na época para poder a gente fazer esses testes, né? Então, falando rapidamente o que quer dizer cada um. Dominância, como o próprio nome diz, é uma pessoa que tem um alto grau de confiança, é uma pessoa que tem um perfil de dominar um cenário, ele é muito contundente. É uma pessoa que aceita desafios, encara os desafios de frente. Influência é a pessoa que gosta da comunicação, é a pessoa do entusiasmo. Eu sou influente, eu gosto de relacionamento, gosto de falar, gosto de me expor. Eu sou o primeiro a levantar a mão na hora que a professora pergunta alguma coisa, né? Quando está num grupo, é assim que a gente é. Exatamente. As pessoas até falam assim, aquela pessoa ali é muito, muito para frente. Mas não, é porque a minha dominância é essa daí, é influente, né? Você tem o perfil estável, né, do estabilidade, que é o perfil da cooperação, da sinceridade, é uma pessoa confiável, não gosta de ser pressionado, não é muito apressado, ele é mais lento, mas ele tem uma abordagem muito bacana. E algumas posições precisam desse tipo de abordagem, né? E tem o conformidade, que é a pessoa da qualidade, da precisão, tem mais ligado a números, a área de exatas, né? Esse perfil também ele é fantástico, por exemplo, a área de contabilidade, em que precisa de um alto grau de atenção ali. Então, você vê que somente navegando por esses conceitos, você já enxerga que existem pessoas para cada quadrado. É claro que à medida que você se desenvolve como profissional, você acaba melhorando em um aspecto ou outro, mas a sua dominância cerebral ela é única. Então é importante que você saiba qual que é ela para poder conseguir atingir os seus objetivos mais rapidamente. E qual que é a grande vantagem do DISC? Ele aumenta o poder de conhecimento da pessoa. Como você mesma disse, assim, eu sou influente. É o seu perfil, você acaba direcionando o seu treinamento, o seu desenvolvimento para esse tipo de material, para esse tipo de conhecimento. Então, se alguém te falar assim, olha, eu estou te dando aqui um livro de Excel, você estuda ele todinho para a gente poder melhorar a sua habilidade nessa ferramenta. Você fala, cara, não quero isso, vai ser legal. Agora, isso não é para mim, né? Não é para você. Agora, se tiver um romance, uma biografia, você vai falar, opa, gostei desse material, é mais legal, né? É mais para mim. Então, isso faz com que você aumente seu... Hã? Pra gente cortar, tem um exemplo. Na minha faculdade, a gente está fazendo um projeto de pesquisa, né, uma pesquisa acadêmica, e aí ficou a parte das entrevistas e ficou a parte das transcrições. Qual que eu fiquei? As entrevistas, porque assim, é a parte que eu lido melhor, né? É aquela conversa com os psicólogos ali, colhendo a parte da transcrição, gente, isso não é pra mim, não. Exatamente. É uma coisa assim, que não nota, né? Exatamente. Eu acho que passar por isso, você compreender isso, é até uma questão de respeito com si próprio. Você se vê forçado a fazer uma coisa que você não gosta, quem é que gosta? Ninguém gosta, né, de estar forçado a uma situação desagradável. Então, quando falar assim, você vai ficar com as entrevistas, você bateu o palmo e falou, é comigo mesmo, né? Então, é uma questão de respeito. Eu tenho uma pergunta aí, posso fazer? Pode falar, claro. O Ítalo disse assim, muitas pessoas se perdem na hora de responder o DISC. Com o entrevistador, a pessoa fala uma coisa, né? E na hora do DISC responde diferente. Então, em qualquer teste, tanto presencial quanto no online, né, ou numa forma privada, é muito importante que você esteja livre de qualquer tipo de preconceito, de qualquer tipo de pressão, para poder você responder com sinceridade. E a pessoa que está te avaliando, ela sabe se você está sendo sincero ou não. É impressionante como que a gente desenvolve esse feeling, essa capacidade de percepção quando você recebe um teste de uma pessoa e fala, opa, essa não é a mesma pessoa que eu estou conversando ali, não. É diferente. Então, você como respondente, é importante que você seja o mais sincero possível
porque você está falando de si mesmo. E você mentir sobre si mesmo pode te colocar numa situação complicada. Então você quer mostrar o que você não é, e aí te colocam numa posição que você não queria. Entendeu? É melhor que você seja o mais sincero possível para que o teste seja utilizado para te direcionar para o local correto, para a posição correta, para a função correta. Tá? Então, eu gosto muito do perfil de se ver livre das pressões e responder com muita tranquilidade, porque isso pode te poupar uma dor de cabeça para frente muito grande. Tá? O segundo teste que eu gostaria de falar é o teste de perfil STAR, de estrela mesmo, STAR. E ele significa situação, tarefa, ação e resultado. Esse é um método por entrevista. Então é necessário o diálogo, né? É um teste por competência, que ele avalia a competência de um indivíduo numa situação real. Ela também é uma ferramenta interessante para poder você estudar também o perfil comportamental, né? Como é que o candidato lida com situações do passado ou do presente, numa situação de conflito, ou mesmo do futuro, como é que ele imagina resolver aquela situação, né? Então, na situação do S, o candidato ele descreve o contexto que ele realizou algo, um trabalho, um desafio, um projeto, enfim. Em seguida, no T, que é a tarefa, ele fala sobre a responsabilidade dele durante aquele processo. Ação, ele descreve como é que ele concluiu aquela tarefa, e o resultado é como é que ele avalia aquele resultado. Aí sim é um tipo de teste que precisa de um profissional capacitado, autorizado, para poder fazer essa avaliação. Tá? É legal porque... Só uma pergunta. Esse STAR, ele é recente ou ele já tem um histórico maior? Eu não tenho o histórico dele de quando que ele começou a ser aplicado, mas ele também não ele não é recente, não. Não é uma coisa de 10, 15 anos, não. Ele é mais antigo. Eu posso até olhar aqui na internet, poder pesquisar quando que foi iniciado, para a gente poder contribuir mais com esse teste. Tá? Então, esse é um perfil do STAR, né? Tem o teste de perfil do IAC, que esse é muito interessante, eu gosto muito dele, e ele fala sobre o fit cultural. Porque, só para vocês entenderem, quando um recrutador está fazendo uma seleção, ele está utilizando diversos parâmetros. Porque esses parâmetros foram recolhidos da empresa, foi feito um diagnóstico da vaga e você leva isso para o mercado. Quando você faz uma seleção, você está avaliando ali questões como localização geográfica, onde que a pessoa mora, por conta de mobilidade. Você está avaliando a experiência, você está avaliando o perfil comportamental, os cursos, né, a parte de formação. Você avalia o fit cultural. Será que aquela pessoa está pronta para viver essa cultura dessa empresa? Porque tem muita gente que entra na empresa e dá poucos meses e fala, cara, o que eu vim fazer aqui? Não porque a atividade seja ruim, mas porque ela não consegue se identificar com a cultura da empresa. E não adianta. A empresa não vai mudar por sua causa. Ou você se adapta àquela cultura, né, ou você sai fora do jogo. É simples assim. Então, a gente utiliza paramétricas para isso. E cada item que eu falei tem um peso para poder saber a classificação do candidato. Isso são os recrutamentos e seleções mais modernos, né, que fazem essa paramétrica para poder saber a posição do candidato. E o IAC, que é o inventário de aderência cultural, ele também faz parte disso aí. São 80 questões, então é bem amplo, e ele tem a função de diagnosticar os traços culturais do candidato para ver se estão adequados aos traços, à cultura da empresa, aos traços culturais da empresa, né? Então, ele tem algumas dimensões que são avaliadas durante o teste. Eu não vou entrar em questão dessas dimensões, mas o fit cultural está sendo muito falado
pode pesquisar na internet assim, o que significa FIT. FIT é F-I-T, né? É uma espécie de aderência cultural. O quanto você está aderente àquela cultura. Né? E cada empresa tem a sua cultura. Empresas maiores, com estruturas mais robustas, elas têm uma cultura muito bem definida por manuais, e isso está muito claro quando você entra. Empresas menores, normalmente, a cultura reflete a postura do dono, né? Então, o dono está ali na frente do negócio, então acaba que a cultura é ele que implanta. Então, você precisa mais estar aderente à cultura dele do que da empresa. Mas em empresas maiores, você é uma cultura geral. Todo mundo brinca com o Google, né? Seria uma maravilha trabalhar no Google, chinelo, bermuda, skate do lado. O pessoal leva cachorro para poder ficar ali. É um tipo de cultura, mas tem gente que não se adapta àquele ambiente completamente livre e diverso, né? Então, é interessante também avaliar esse fit cultural para poder saber se você não vai perder tempo, tanto do candidato quanto da empresa, né? Então, ele faz parte da paramétrica também, que a gente faz o ranqueamento, a pontuação do candidato, poder falar para quem está recrutando, quem está nos contratando, quais são os candidatos que estão melhores posicionados ali, tá? E aí tem o quarto teste, que é o HBDI. HBDI. Ele é uma sigla em inglês, mas ele significa Teste de Dominância Cerebral. É uma outra pegada. Ele vai te falar como é que o nosso cérebro funciona. Tá? Como é que é uma coisa meio que de subconsciente, como é que a gente reage às situações, tá? E esse teste foi criado por um professor chamado Ned Herman, e ele divide também o cérebro, como diz, em 4 quadrantes, com características bem distintas. E o bacana do HBDI é que existe essa especificidade dos quadrantes, mas existe uma interconectividade entre eles. E aí também te dá alguns parâmetros de decisão. Né? Ele criou esse método para poder ilustrar a forma como a gente pensa e aprende. Olha que legal. Então, ele também ajuda a entender como é que o nosso processo de aprendizagem funciona. Então, você separa o cérebro em 2 formas. Você tem o lado esquerdo e direito, que tem atividades distintas, né? E você tem a frontal e a posterior. E o que significa cada um desses quadrantes aí? O quadrante A, que é o hemisfério esquerdo, ele é analítico. O quadrante B é o límbico esquerdo, que é organizador. O C é o relacional e o D é o experimental. Então você vê que existem também testes que conseguem te mostrar ou conseguem dizer para você, ou pelo menos te dar um traço de como é que aquela pessoa ela funciona, como é que ela reage às situações e como é que ela aprende. E o teste ele é muito simples de ser aplicado. Hoje, oficialmente, é o nosso teste principal. Nós temos uma ferramenta contratada para isso daí. Nós enviamos, e aí olha que bacana, nós enviamos um link, processo bem digital com a gente, nós enviamos um link para o candidato acessa uma área dele, de candidato, né, de uma área de teste, faz todo o teste e o teste dá uma devolutiva com um report, né, um relatório com 6 páginas explicando exatamente como é que você funciona e no final propondo planos de ação. Porque é aquela situação, você tem que fortalecer o que você é fraco e você tem que fortalecer ainda mais o que você é forte. Quando você identifica as suas fraquezas, você atua em cima delas. Você consegue... eu estou com um suporte aqui do celular, acabei balançando ele aqui. Tranquilo.
A gente vai improvisando as estruturas, né? Não tem tripé ainda não, tá chique ainda não, mas daqui a pouco a gente vai adquirir um tripé, colocar iluminação profissional, né? Aos poucos a gente vai se adaptando a isso daí. Mas o importante é a conversa, o conteúdo, né? Isso que importa. E as coisas que acontecem, de vez em quando, eu já participei de tanta live que aparece um gato no meio da tela, ou a criança sai correndo, ou grita o pai ou a mãe, então faz parte. O home office tem essas características aí. Então, o teste de dominância cerebral, para nós, é um teste muito simples de ser aplicado, assim como o DISC. Nós acabamos escolhendo o HBDI por ser uma ferramenta online que consegue nos dar uma resposta muito imediata e eu consigo já classificar a pessoa nos tipos, né? E o teste do HBDI, ele classifica a pessoa que está fazendo o teste em animais, tipos de animais. É uma forma ilustrativa de você saber, assim, por exemplo, o analítico é um tubarão, ele é azul, sabe? O lobo, ele é vermelho, então tem uma questão das cores ali que conseguem ajudar a pessoa que está fazendo a avaliação a saber melhor visualmente onde que aquela pessoa está posicionada, né? Então e tem o último teste que eu gostaria de falar hoje, era o teste que é uma metodologia fantástica, eu gostaria muito de utilizar, mas ele é muito complexo e as ferramentas normalmente que estão disponíveis no mercado são caras. Elas são utilizadas por grandes empresas de tecnologia, é chamada de metodologia Big Five. Big Five. São 5 dimensões que são analisadas de personalidade e é uma das ferramentas mais modernas que existem hoje no mercado. Só que ela é mais cara. Mas ela consegue entrar em um grau de profundidade muito alto sobre a pessoa, naquele contexto que ela avalia, né? E é utilizada hoje para você encontrar grandes talentos. Então, assim, numa seleção para um gerente de uma empresa, em que o investimento é alto, né, o salário é alto, e você precisa de ter um grau de acerto muito grande, você não tem margem para ficar errando, para você contratar um gestor para uma empresa hoje, a trilha tem que ser muito bem feita. Por isso que os processos seletivos para esse tipo de cargo, de gerência, supervisão, diretoria, eles duram meses, até um ano, para você conseguir encontrar a pessoa, porque são processos caros. São processos que são usados você tem que contratar consultorias especializadas para poder fazer isso aí. Tem que contratar os huntings, né, que são as pessoas, os headhunters que vão atrás desses perfis. É um processo caro. Então o Big Five ele é usado por essas grandes empresas para poder encontrar os talentos que vão ajudar ela a atingir os objetivos. Então a gente entende que existem diversos tipos. Existem outros testes de perfil comportamental, mas o DISC, o STAR, o IAC, o HBDI e o Big Five são os mais comuns e são os mais comumente usados pelas consultorias de pequeno e médio porte, porque os 4 primeiros eles são mais fáceis de aplicar. Também fica chato você aplicar um teste para um candidato com 150 perguntas. Um negócio que vai ficar 3 horas fazendo ali é uma coisa meio maçante. Quando você precisa de conseguir que seja uma coisa rápida, que seja bacana, que seja atual e consiga detectar o traço daquela pessoa. Né? Existem até outras empresas no mercado, como, por exemplo, a Arbache Innovation. A Arbache Innovation está vindo com um teste diferente, que é muito bacana. Ele é gamificado, então você tem um aplicativo com historinha, no celular que você consegue fazer em qualquer lugar, e são outras metodologias. Então, assim, tem novidade chegando, o mundo digital proporcionou isso daí e acelerou muito, né? Isso é um item interessante também, que eu acho que faz parte também do nosso contexto, que é a empregabilidade, no final das contas, né? É a empregabilidade, que a gente está conversando sobre isso. Você está mais... geral. O assunto geral é isso aí. Você está mais perto
ou você está mais aberto a essas tecnologias, ela te ajuda também a se posicionar melhor. Porque se você receber um teste por e-mail e falar assim, não vou fazer esse negócio não entendo muito bem, você já está excluído do processo. Não é isso? Justamente. Então você tem uma das palestras que eu dou sobre profissões do futuro, tem uma lâmina que eu tenho uma mão humana dando a mão para uma mão mecânica, um robô. E ali eu falo sobre abraçar a tecnologia, o quanto que isso é saudável, o quanto que isso é bom, porque não tem jeito, não tem mais retorno, e a pandemia veio para poder acelerar esse processo. Então, você deixar o seu e-mail atualizado, ver seu e-mail todos os dias. Se você não tem um curso de informática, procure o Sebrae para poder fazer, para você se atualizar. Justamente. Se você não está bem em Excel, vai lá, faz um curso, pega seu diploma, porque isso tudo é importante para você aumentar a sua empregabilidade. Então, quando eu mando o link do teste comportamental para 60 candidatos e 25 me respondem, eu sei que aqueles 25 estão interessados. Aqueles 25... Sabe mexer em tecnologia. Exatamente. Eles têm intimidade, ou no computador, no mobile, ou no celular. Ele conseguiu fazer, ele conseguiu ultrapassar a barreira tecnológica e ele conseguiu fazer o teste. Assim, um comentário é que hoje em dia, né, ainda mais com essa pandemia, muitos processos seletivos estão ocorrendo de forma online. Então, desde a divulgação da vaga, captação de currículos, até a entrevista, tudo ocorrendo o quê? De forma online. Então, assim, a gente tem que se inovar também, a gente tem que se adequar a esse tipo de coisas que estão acontecendo. Então, fica aí dica para os nossos alunos, né, para quem está nos assistindo. E esse assunto a gente pode brincar com ele durante muito tempo aqui falando de empregabilidade, porque o aspecto comportamental ele é um dos itens, tem a formação, tem a questão da busca, da disposição. Então, enfim, tem uma série de habilidades tecnológicas, tem uma série de questões que são interessantes de serem analisadas nessa questão da empregabilidade, né? Então, o teste de perfil comportamental, voltando lá no início, ele ajuda tanto as pessoas a conseguirem se posicionar melhor, para poder escolher melhor para onde que vão trabalhar, porque é tão interessante quando você consegue... sabe quando aquela brincadeira de Lego, da pecinha se encaixar na estrutura e você ficar feliz que ela se encaixou ali? É a mesma situação. Nós, no final das contas, nós somos recursos humanos. Tem muita gente que não fala, né? Psicólogo, o pessoal da RH fala, não somos recurso humano, não, nós somos capital humano. Ok, a maneira que você falar não importa, mas nós somos peças de engrenagens maiores. Sendo você dono da empresa, você sendo funcionário, não importa. Nós somos peças de uma sociedade. Então a gente é utilizado como força motriz, força de trabalho, para poder movimentar a vida, para poder movimentar a economia, movimentar o mercado. Então é tão legal quando você consegue encontrar o local correto para você se encaixar, você fica tão feliz e realizado, e você consegue produzir melhor, você consegue entregar melhor para a empresa, a realização pessoal aparece desse processo. Então eu gosto muito desse processo de autoconhecimento, porque ele nos ajuda a ser mais felizes no final das contas, né? O que não importa no final é a gente conseguir ser feliz, tocar a nossa vida, entregar com qualidade o que a gente é bom em fazer. Então, eu não tenho condições de falar para vocês qual que é o melhor teste de perfil comportamental. Eu acho que existem momentos e objetivos diferentes para poder aplicar cada teste. Então, o HBDI, que a gente usa, o DISC, que a maioria das empresas usa também, são testes mais simples. O IAC é para fit cultural, o outro é para poder você analisar a tarefa. O Big Five é utilizado por grandes empresas, então assim, depende do que a aplicabilidade daquela ferramenta, o que a pessoa que está fazendo o recrutamento e seleção quer descobrir, né? Ele quer descobrir ali com aquele perfil. Mas a questão
esses testes ajudam os profissionais, os gestores, os profissionais de recursos humanos a buscar um resultado mais eficaz. Então, não se frustre quando um recrutador te mandar um link ou pedir para você comparecer presencialmente numa agência para poder fazer um teste. Vá de coração aberto, sabe por quê? Porque ele vai estar te avaliando, aumentando suas chances de conseguir aquele objetivo e, principalmente, você vai conseguir gratuitamente te conhecer melhor. Justamente. Conhecer o seu perfil, né? Exatamente. Então, assim, eu quando estava estagiando e quando estava no início da minha carreira, 20 anos atrás, eu adorava um teste. Então, eu fazia processo seletivo, a psicóloga falava, Kleber, você tem um teste agendado aqui, eu largava tudo e ela fazia o teste. E depois começava a conversar com ela para poder saber assim, o que quer dizer isso aqui? Por que deu esse resultado? O que eu preciso fazer para mudar isso aqui que está ruim? Tem um teste chamado Label, que normalmente o teste ele é aplicado com alguém que está mudando de função dentro da empresa, e ele tem uma tratativa também bem interessante. E aí, quando você vai fazer o label, às vezes o quadrante ele está mais para a esquerda ou mais para a direita, está com a ponta maior para cima ou para baixo, e aí eu perguntava assim, mas por que está ruim ali? O que eu preciso fazer para poder melhorar aquilo ali? Porque está de graça. Eu não paguei nada para poder fazer aquilo ali. Então, é um processo de se utilizar dessa ferramenta também, desse fluxo normal do processo seletivo, para você se conhecer melhor. Eu acho que é completamente saudável, entendeu? E ele nos ajuda a reduzir a margem de erro. Porque você imagina num processo seletivo, nós fizemos um processo seletivo para uma vaga de secretaria de uma clínica de médica. E nós divulgamos a vaga nas redes sociais, nos canais que nós temos, nos nossos indexadores de busca. Agora é tudo digital, né? Indexador de busca, link para poder fazer teste, vídeo chamada. Enfim, aí deu 400 candidatos. Você imagina 400 currículos na minha mesa? Misericórdia. Imagina 400 entrevistas. Não tem condição. Então, o que a gente utiliza? A gente utiliza ferramentas digitais para poder você afunilar de forma extremamente assertiva e você realmente ficar com os melhores, que estão aderentes àquele processo, aderentes àquela empresa, querem aquela vaga, e muda completamente o parâmetro do que você trabalhar com a indicação, que é velha, antiga, antiquada, a margem de erro é alta, né? Não que esteja errado, né? Porque senão daqui a pouco vão atirar pedras em mim aqui e dizer que a indicação está errada. Mas eu gosto da indicação quando você coloca ele dentro do funil. Ou seja, eu vou pegar essa indicação e vou colocar em pé de igualdade com todos os candidatos. Se for mais competente do que todo mundo, ótimo. Agora, se não for mais competente, vai fazer o teste, vai ficar pelo caminho. E eu vou ter que ligar para a pessoa e falar assim, você me desculpa, mas aquele seu indicado perdeu. Não tem o perfil. Então, tem vários comentários aqui elogiando. Ótimos esclarecimentos da Sulaime. O Ítalo falou, olha, que venha mais lives assim, ou seja, só elogiando o conteúdo. Que bom. Espero que o pessoal tenha, assim, assimilado tudo isso, porque, querendo ou não, é uma novidade. Para quem está do outro lado, né, para quem não é um recrutador, isso tudo é uma novidade. Então, assim, que vocês possam catar aí essas noções, né, de como está acontecendo hoje em dia os processos seletivos, pesquisar os tipos de perfis, porque se você pesquisar os perfis que existem, vocês vão encontrar algo assim, e vai ser muito interessante. É isso aí, tem muita coisa disponível na internet, gente. Utiliza a internet para isso e, assim, nos utiliza também. Se vocês quiserem fazer contato, eu estou à disposição para poder responder dúvidas de vocês. Justamente. Então, caminhando para o final, 50 minutos de live. Passa rápido, né? Passa rápido. Tá, o conteúdo está muito bom mesmo. E assim, acaba sendo chamativo. Mas assim, finalizando, você tem aí alguma dica de ouro para o pessoal? Você como aí um recrutador assim, de anos, dá aquela sua dica. A minha dica vai para um contexto digital.
que é a pegada nossa agora. Nós não fazemos mais entrevista virtual, presencial, então a gente só faz entrevista se faz todo o processo de nossa trilha digital. Então, se o mundo é digital hoje, a minha dica de ouro é mantenha suas redes sociais atualizadas, principalmente a rede profissional do LinkedIn. Coloque lá todos os seus currículos, seus cursos, atualize com uma foto legal. O pessoal fala assim, mas eu não sei tirar foto legal. Coloca lá um terno, uma camisa bonita, coloca um penteado, faz uma maquiagem, tira uma foto que já está resolvido. Agora, saia daquela foto de óculos escuros, na praia, enfim. Então, deixe suas redes sociais atualizadas. Toma cuidado com as redes sociais pessoais, Instagram e Facebook, a gente olha e a gente desclassifica, sim, as pessoas. Então, minha dica de ouro, mantenha as redes sociais atualizadas. Muito top. Eu falei sobre isso essa semana. Eu falei sobre isso ontem, acredita? Muito bom. Tá vendo? A gente Que é tá, muito bom. sintonizado. Sulaime é uma testemunha. Então é isso. Agradeço imensamente a sua participação. Que possamos aí estar marcando mais lives em temas assim, mais desvanecedores dentro da área de empregabilidade, que é o nosso tema geral, que a gente estava falando, né? Assim, são muitos temas que pode explorar dentro dessa área. A Sulaime, ela falou verdade. Então, assim, nossos abraços, né? Não pode ser presencialmente, mas virtualmente. E que a nossa parceria só venha agregar, tanto para vocês como vocês para a gente. Estou à disposição, tenho muito Amanhã vai ter um bacana. projeto. Ah, é? Sim, sim. Justamente para estagiários, assim, captar pessoas para vocês mesmo. Legal, por favor. A Luciana, eu estou entrando em contato com ela, então assim, já tem um processo seletivo amanhã com pessoas de ensino médio, estágio, né? Tá captando aí, vou dar uns testes gratuitos que também fala sobre um pouquinho, assim, sobre esses perfis de animais. Acho interessante isso. E que vai, assim, habituando eles, né? Para quando for participar de um processo seletivo maior, uma empresa maior, né? Isso vai já estar bem claro. Isso aí. Exatamente. Vai aclimatando a turma. Isso aí. Valeu. A Luciana aqui também falou valeu. Beijão para vocês. Boa noite e até outra hora. Valeu. Falou, Um hein? Tchau, tchau. Tchau, Luciane. Deixa eu encerrar aqui.